Depois das eleições e da vitória da AD que se prepara para governar sem maioria, persistem as dúvidas sobre a estabilidade política do país. A principal é perceber se Luís Montenegro conseguirá cumprir a legislatura até ao fim. O líder do Chega está esta noite no Grande Jornal. Muito boa noite, André Ventura. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai estar na próxima semana no Palácio de Belém para a reunião com o Presidente da República. Já sabe exatamente aquilo que lhe vai dizer. Boa noite, antes de mais, e obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Já sei o que é que direi ao Sr. Presidente da República. Para além dos resultados, há uma mensagem que eu acho que era importante transmitir-lhe, com o respeito enorme que tenho por ele, como Presidente, é que houve uma tentativa de interferir abusivamente. Não é essa a mensagem principal que leva para Não é, mas acho que é importante dizer, no sentido em que falar disso. Mas houve uma tentativa de mas imagino que vá apelar a uma eleições, convergência da direita depois destas eleições. O que é que espera ouvir do lado do Presidente? Repare, o Presidente não poderá fazer muito se os partidos não quiserem ter essa vontade. Nós precisamos de responsabilidade neste momento e de estabilidade. O que é que nós levamos ao Presidente da República? A disponibilidade para chegar a essa estabilidade, a vontade de chegar a essa estabilidade e de chegar a um acordo, porque os portugueses optaram por dividir o espaço político que venceu à partida. Eu agora hoje ouço muita gente já pôr em causa que venceu ou não, mas aparentemente a direita venceu. Aliás, de certeza é que a direita venceu. Porque a contagem ainda não está fechada. Não, mas digo, há uma maioria absoluta de Chega e PSD, isso já é claro. Venham os votos que vierem de fora, isso já é claríssimo. Está a falar das declarações feitas por Rui Tavares agora, depois da audiência. Podemos não saber ainda qual é o partido mais votado. As ouviu e Rui Tavares falou exatamente da existência de 3 blocos nesta altura. Um bloco que é composto pelas forças da esquerda, certo, incluindo o Partido Socialista, um bloco, enfim, da direita, entre a AD e a Iniciativa Liberal, e depois o bloco do Chega. E, matematicamente, de facto, Rui Tavares tem razão ao dizer que a esquerda tem mais deputados. Somos nós que estamos a permitir que essa linha de raciocínio, nós a direita, que essa linha de raciocínio se sedimente. Quando não somos capazes de dar ao país uma solução de estabilidade, tendo uma maioria claríssima de deputados... Mas o Chega considera-se, afinal, de que bloco destes blocos evidente, o Chega fala Rui Tavares? O Chega assumiu que era um partido de direita contra o Partido Socialista e contra o socialismo. Portanto, isso ficou claro desde o início da nossa dois história. Blocos, esquerda e direita. Há o bloco da esquerda e da direita. O Chega é o partido provavelmente mais antissistema de todos, mas está integrado num espaço político que é de direita, conservadora e liberal em questões relacionadas com a economia. Mas não é assim que os outros partidos o veem? Não, continuam o que o livro quer dizer é, como o PSD está a excluir o Chega, então nós fizemos as contas, temos é que contar entre os dois blocos aliados. E aí eles têm razão. Porque ao excluirmos um partido que teve mais de 1.100.000 votos, estamos a fazer com que a esquerda pense que tem mais força do que na verdade tem. Já vamos falar então do que é que o Chega faria nessas circunstâncias em que pudesse de repente surgir de facto uma proposta em que a maioria dos deputados que está no Parlamento é de facto uma maioria de esquerda, segundo as contas que foram apresentadas esta tarde por Rui Tavares. Mas já agora pergunto-lhe se o Presidente da República está ou não a andar cedo demais com estas audições, dado que não temos os dados finalizados da contagem dos votos. Nós podemos ter uma situação em que o PS ainda é o partido com mais mandatos, pelo menos. Eu vejo difícil que aconteça. Não é que tenha nenhuma... deve ser Pedro Nuno Santos o indigitado? O que diz a Constituição é que o partido mais votado pode ser. Mas também, vamos ser francos, o governo de Pedro Nuno Santos não teria grandes condições para avançar do Partido Socialista, porque se tivesse a oposição do PSD e do Chega, também não conseguiria sobreviver muito tempo. Portanto, nós temos aqui uma situação de real instabilidade, em que os líderes, e aqui só há, na verdade, 2 partidos que o podem fazer, de dar ao país as condições para um governo de 4 anos. E é nisso que eu estou a apostar. Inclusive, nós estamos dispostos a ceder de alguns temas importantes para que o país tenha um governo estável. Eu já não sei o que é que eu posso fazer mais. E espera apoio do Presidente da República nesse sentido? Ou seja, que Marcelo Rebelo de Sousa diga isso também a Luís Montenegro? Acha que o Presidente vai fazer isso? Vamos ver. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa está em fim de mandato. Terminará o seu mandato dentro de algum tempo. Eu penso que Marcelo quer deixar um país estável para o seu sucessor. Um país com um governo estável. Por outro lado, eu acredito que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ama o seu país como eu. E ninguém que ama o seu país quer andar de eleições de 6 em 6 meses. Só por total irresponsabilidade ou egos exacerbados é que o país pode ser chamado a novas eleições. Porque uma coisa, Pedro, era se eu estivesse aqui perante si agora e os telespectadores da CMTV e dissesse: Pedro, eu acho que ou sou Primeiro-Ministro ou não quero estar num governo. E, portanto, eu não sei mais nada. Era legítimo da minha parte. Alguns podiam dizer um pouco egocêntrico, mas era legítimo. Agora, tem aqui um partido que teve mais de 1 milhão de votos, quase 20% do eleitorado, e diz: estamos dispostos a conversar
Se os outros não quiserem, não nos podem obrigar a mais. Já iremos a essa questão, mas eu não gostaria de deixar passar aqui em claro aquilo que disse sobre o Presidente da República, por causa da notícia que saiu na sexta-feira antes das eleições, de que o Presidente não quer o Chega no Governo. Vai pedir explicações sobre isso a Marcelo? Explicações aqui, vamos lá ver, o Presidente da República é o mais alto magistrado da nação, eu não lhe peço explicações. Agora, como líder de um partido que representa uma grande parte do povo português, eu não gostei de ver, e acho que os nossos eleitores também não, e deram resposta no domingo. Um presidente que, alegadamente, mas não foi desmentido, diz a 2 dias de um ato eleitoral, Pedro, a 2 dias de um ato eleitoral, que fará tudo para evitar que o partido que eu lidero esteja no governo. Mas o próprio Presidente, segundo o André Ventura, já tinha admitido, até perante si, algo completamente diferente. Pedro, à minha frente, sentado numa cadeira à minha frente. O que é que ele lhe disse exatamente que nessa não se iria opor, porque o Presidente não tem que se opor. Foi isto que me disse. Se Marcelo disser que não, estará a mentir. E eu não quero acreditar que ele o faça, porque Marcelo não é mentiroso. Não o tenho por mentiroso. Portanto, o que houve ali na sexta-feira das duas, ou é mau jornalismo, ou então foi uma tentativa do Presidente infeliz, muito infeliz mesmo, de tentar condicionar a democracia. E eu acho que os portugueses, com mais de 1.100.000 votos, deram-lhe a resposta. E é isso que vai dizer ao Presidente? Vou, com pena, porque eu tenho muita estima e respeito por Marcelo Rebelo de Quero um Sousa. entendimento com o PSD, já lhe vou perguntar exatamente em que termos, mas o que já se percebeu é que Luís Montenegro fechou-lhe, pelo menos para já, as portas e não existe nenhum tipo de conversa neste momento. Pergunto-lhe se tem o André Ventura ou se o Chega tem neste momento canais de comunicação abertos com o PSD. Não, há canais, mas canais que sempre houve, para ser sincero. São canais informais. Canais informais e de conversa. Eu não deixei de ser amigo do Dr. Luís Montenegro, nem de muitos dirigentes perdão, mas, portanto, do PSD. Diz que quer um entendimento com o PSD, mas não existe nenhum tipo de conversa neste momento sobre isso. Formal, neste momento, não existe. Então que tipo de conversas é que tem havido? Oh, Pedro, é as conversas que eu estou a fazer tudo para que este país tenha um governo. E é isso que eu tenho que fazer. Isso diminui-me enquanto líder. Mas isso é o que tem dito. Não. Que tipo de conversas e com quem é que eu o não Chega quero tem dar muitos conversado? detalhes, porque eu não quero pôr em xeque as pessoas. Mas posso lhe garantir, e acho que a história lhe fará essa justiça, de que eu estou a tentar, com todos os meios que tenho e contactos que tenho, eu e muitos dirigentes do Chega, de termos uma solução para apresentar ao Presidente da República. E também lhe posso dizer, enfim, que havendo abertura... Uma solução? Que tipo de solução? Já um acordo com o PSD, é isso? Não, um acordo de governo para 4 anos, porque é isso que tem que existir. É isso que os portugueses querem. E, portanto, quando tem um líder que lhes está a fazer tudo, eu estou a fazer mesmo tudo para que isso aconteça. Tudo é não o quê? cheguemos. O que é tudo, André? É chamar à razão daqueles que podem tomar decisões, de que temos uma maioria na mão que nos foi dada pelo povo português e que, se a desperdiçarmos, estamos a ser absolutamente egocêntricos, a desrespeitar um país que tem que executar fundos europeus este ano, a pôr em causa a vida económica nacional e poder lançar o país aqui a meses para uma nova eleição. E que tipo de resposta por essas conversas informais que têm mantido, tem tido do lado do PSD? Dessas Ou nenhuma, pessoas? ou muito dúbia e pouco convincente. Para ser sincero, estou a ser absolutamente sincero. E, portanto, eu tenho que dizer aos portugueses o que se passa. E o que se passa neste momento é isto. O PSD provavelmente... também compreendo, porque o que disse na campanha foi demasiado radical. André, deve ser difícil, portanto, o PSD querer negociar depois de ter dito coisas como o PSD é uma prostituta política. Pedro, compreendo tudo isso, mas os portugueses podiam não me ter dado estes votos, mas deram. Portanto, eles disseram, tem que ser com o PSD assim. Depois de ter dito aquilo que disse? Mas o tempo das muletas políticas acabou. O tempo das muletas acabou em política. Se nós não conseguimos pôr os interesses de um país à frente dos egos, porque um disse aquilo do outro, quer dizer, o PSD disse de mim o pior no Parlamento e fora. Pedro, e eu ponho tudo isso para trás. Põe tudo isso para trás das costas, com o único objetivo, dar a Portugal um governo. André, tudo o que o mas PSD... tem ficado vários... a ideia, quem o ouve falar de que há um certo desespero, posso dizê-lo assim, do seu lado para chegar ao governo, fica essa sensação. Mas sabe que isso tem graça. O Chega está numa posição absolutamente confortável. Não tem graça, é um facto. Mas sabe que tem graça porquê? Não compreendo o que está a dizer, mas sabe porquê? O Chega tem provavelmente 50 ou quase 50 deputados no Parlamento. Terá, pela primeira vez na sua história, um conjunto de poderes à sua disposição no Parlamento. É o pivô do regime. Só passará, excepto se houver acordos com o PS, só passará o que o Chega quiser. O Chega está numa posição confortável. Para nós... E não pode simplesmente fazer o seu papel? Enfim, tem praticamente 50 deputados no Parlamento. Pode fazer o seu papel, mas nós temos o dever de dar um governo a Portugal. Pode fazer o seu papel, mas eu não estou na política para dar lugares de deputados a ninguém. Mas ou para dar lugares de conselheiros de Estado. É até perceber se não lhe daria outra vantagem, até do ponto de vista negocial, ficar quieto neste momento, à espera que o PSD o contactasse. Mas eu não estou a pensar em mim, nem no partido, eu estou a pensar em Portugal. Eu não estou a pensar em mim. Daria mais vantagem. Taticamente era melhor eu ficar quieto, porque eu sei que eles precisam de nós. Mas eu não quero. Eu não quero alimentar a ideia de que a esquerda pode ainda governar. Eu não quero alimentar a ideia de que podemos ir para eleições daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Eu não quero alimentar a ideia de que daqui a um ano temos eleições. Por isso, pode-me dizer assim,
bom, isto passa de si uma imagem que parece que está a humilhar-se. Mas isto é um bocadinho... E passa, de facto. Certo, mas é um bocadinho como dizia a Bíblia, aqueles que se humilham serão exaltados, porque quando acreditam que têm um objetivo maior, e o meu é este, é dar um governo a Portugal, então eu acredito que o nosso objetivo será... Vale a pena o sacrifício para garantir os portugueses que terão um governo de 4 anos. Mas também lhe digo, Pedro, se tudo isto que fizemos, se todo o esforço que eu estou a fazer, e os dirigentes do Chega, se tudo isto levar a um zero absoluto e a um muro absoluto, não venham depois daqui a 3 meses, ou daqui a 4, dizer, ai, responsabilidade. Já Porque nós iremos a fizemos esse tudo ponto, para até isso. porque há decisões importantes a serem tomadas, nomeadamente no que diz respeito ao orçamento retificativo. Enfim, antes disso teremos até uma moção de rejeição. Mas para já gostaria de perguntar como é que gostaria de ver desenhado esse acordo com o PSD e com o CDS, e no fundo com o PPM, com a AD, uma coligação parlamentar apenas, aliás, ou gostaria de fazer parte do governo? Não, isso já ficou claro que é um acordo de governo, até porque já vimos que nos Açores não funcionou o acordo parlamentar. Portanto, eu acho que os portugueses deram... Não deve ter havido... Mas o que é um acordo de governo exatamente? É um já ouvi acordo, várias que a coisas. composição Fazer do parte governo, do governo ou ter uma palavra a dizer em relação, por exemplo, à escolha de Mas ministros. uma coisa está intimamente ligada à outra. A composição do governo é parte do governo. E, portanto, com um governo com elementos do Chega, com ministros e secretários de Estado do Chega. O Chega não teve 5%, nem 4%. Faz sentido que um partido que tenha quase 20% dos votos fique fora do governo? Não me parece. Mas isso será outra questão. Agora, a minha questão era saber se, mesmo não fazendo parte do governo, se gostaria de ter, era uma palavra a dizer na escolha de ministros. Política externa e sua política interna. Um acordo de governo é um acordo estrutural em que 2 partidos, neste caso os 2 maioritários, definem como é que vai ser o governo. Por exemplo, nós queremos um governo muito mais curto do que aqueles governos que têm existido. Gostava de eliminar menos lugares. pastas, era isso? Porque temos tido governos gigantes, quer de secretários de Estado, quer de pastas quer é que eliminaria? Depois olharíamos para o orgânico. Mas gostaria de ter uma palavra é a dizer na escolha dos ministérios mais importantes. Quais? Sem dúvida, finanças, agricultura, justiça, administração interna, a questão das forças de segurança. E tem nomes? Obviamente. Não tenho nomes porque isso era andar um passo à frente. Mas temos questões. O combate à corrupção, para nós é decisivo. As questões das pensões, para nós são decisivas, os ex-combatentes e as forças de segurança, os impostos, e é possível chegar a entendimentos sobre estes temas. A escolha dos ministros é ou não uma condição fundamental para apoiar um governo da AD? Faria sentido, eu pergunto isto, faria sentido um governo Chega-PSD, em vez de ser, imagino que o Chega tinha ficado à frente, em vez de ser o PSD, faria sentido termos ministros do Chega que tivessem dito, por exemplo, o pior do PSD, ou que tivessem total aversão ao PSD? Da mesma forma, se houver um acordo de governo, não faz sentido termos ministros que discordam radicalmente desta solução. Ou que acham que o Chega é um partido que não devia existir. O que digo é, se há um acordo, tem que haver um acordo em várias questões. Todos têm que ceder, nós e eles. Isso essa condição não é negociável. Enfim, para termos até uma ideia até onde é possível chegar, quais são, para si, as condições mínimas para apoiar Muito bem, então a AD? vamos a isso. Primeiro, um acordo de governo que defina, em termos de princípios e objetivos, o essencial do governo para 4 anos. Isto é, onde é que queremos chegar e que medidas vamos ter para lá chegar. Depois, 5 prioridades. 5 prioridades, como disse. Combate à corrupção como prioridade fundamental. Os impostos, e aí até estamos de acordo, há uma ideia generalizada para baixar impostos que são muito altos em Portugal. O aumento das pensões. O Luís Montenegro comprometeu-se com isso, eu também. É uma questão fundamental. A questão das forças de segurança e dos ex-combatentes. Quer dizer, há ideias que são genéricas, de facto, dos dois lados. Agora não temos aqui muito tempo para... Muito diferentes, mas, por exemplo, levadas à prática. iniciar o crescimento, iniciar o aumento das pensões. A trajetória de aumentar pensões. Decisivo. Combate à corrupção. O PSD não tem nada sobre isto. O que é que se comprometem a fazer? Para nós é um tema decisivo. Estas 5 prioridades, 5, como eu acabei de dizer, são a base para um acordo que já vamos falar um pouco melhor sobre essas propostas. Mas deixe-me perguntar-lhe se a sua... mas faltam responder uma coisa sua. Escolha de nomes. Nós não pomos os nomes como a questão essencial, mas parece-me fazer sentido que se há um acordo do governo, as pessoas escolhem os membros desse governo. Acho que é assim que nasce um acordo. Não é um acordo em que todos dão os nomes e nós só dizemos que sim. Aí é que é um acordo, não é? Quando há um acordo... E a partir dessa parece-lhe uma discussão fácil e tranquila? Não, mas eu não fujo aos desafios mais difíceis. Nós estamos aqui para trabalhar. Pode ser uma escolha difícil do governo. Já agora deixa-me perguntar-lhe se a sua moderação é negociável. Não, eu não vou mudar a pessoa que sou. Isso era o que faltava, nem acho que os eleitores me peçam isso. Agora, ser parte de um governo ou ser o suporte de um governo exige responsabilidade. E eu penso que Chega, neste momento, a ser o único adulto nesta sala a ter essa responsabilidade. Não é uma questão de moderação, é uma questão de responsabilidade. Aliás, eu já tinha dito isto antes de acabar a campanha eleitoral. Podia ter metade dos votos do que tive. Voltava a dizer o mesmo. O país precisa de estabilidade. Tenho a certeza, Pedro, que para lá da bolha política, em que nós nos gostamos de envolver,
dos telespectadores, das centenas de milhares de telespectadores que nos estão a ver, tenho a certeza que 90% deles querem estabilidade e querem um país estável. Portanto, é isso Mas que podem nós não querer o Chega no governo. Podem, é legítimo. E que propostas do lado do Chega, consideradas mais radicais, é que estaria disposto a abdicar? Por exemplo, a criação de um crime de residência ilegal em Portugal. Nós temos em matéria de Abdicaria disso? Vamos ver, eu agora não tenho o dossiê de todas as medidas que poderiam ser aqui negociáveis, mas esse é um exemplo. Quer dizer, nós em termos de imigração temos uma postura bastante mais forte do que a do PSD, isso é verdade. Mas o PSD até... Imagino que o PSD, à partida, não concorda com a criação desse crime. Mas o PSD também tem no seu programa, no seguimento do que o Chega foi fazendo, acrescentar regras e controlar a imigração. Portanto, o PSD vem um bocadinho atrás de nós até nessa matéria de imigração. Isso não significa deportar um imigrante que seja detectado de forma ilegal em Portugal. Mas deixe-me dar um exemplo, porque eu acho que este ponto é mesmo importante. O que o Pedro acabou de dizer. Nós entendemos que um imigrante que cometa crimes em Portugal, quem vem para Portugal, beneficia da nossa tolerância e viola uma mulher ou assassina uma pessoa, deve ser deportado. O PSD acha que não. Mas é possível, no meio termo, encontrar pontos de convergência. Nesse aspecto, por exemplo, chegar-se ao ponto que alguns tipos de crimes gerariam deportação e outros não. Por exemplo, crimes de violência. Faz sentido que um violador em Portugal cumpra o que o André queria era criar o crime de residência ilegal em Portugal. Mas eu pergunto-me se faz sentido que alguém venha para Portugal imigrado. Nós damos-lhe todas as condições para viver em Portugal. Viola uma mulher ou uma criança que fica a viver em Portugal. Isto cabe na cabeça de alguém? É isto que eu pergunto, cabe na cabeça de alguém. Que na minha não cabe. E já agora, o que é que não está no programa eleitoral do PSD que para si seja uma medida importante para levar à prática e da qual não precisa? Por exemplo, o direito à greve nas polícias. Essa é uma questão mais polémica. Eu já dei vários exemplos de países onde eles existem e onde... Aliás, isto já foi discutido no Parlamento. Os outros partidos não concordam e o PSD não concorda. Muito bem, teríamos que a discutir. Mas há outras, para além dessa. A questão que acabou de dizer da imigração, o que é que o PSD tem a dizer sobre isto? O programa do PSD... André, é que seria a partir de uma governação bastante difícil. Mas ser difícil não quer que seja impossível. Acha que é mais fácil andarmos de 3 em 3 meses a ver se o governo seria vai... um governo estável. Okay. Garante isso. Se houver vontade de então, trabalho... o que é que nos garante, em caso de acordo, que ao primeiro diferente o Chega não vai bater com a porta? Porque é o Chega que está, neste momento, o único que está a fazer um esforço para ter o governo. Portanto, não vai bater com a porta se lutou tanto para ter esta estabilidade. Agora, se do outro lado houver toda a intolerância e incapacidade de diálogo, nós não podemos fazer mais. Demos a oportunidade, essa oportunidade não foi aceita. Deixa-me dar-lhe outro exemplo. A luta contra a corrupção. O que é que o PSD quer fazer? Nós já dissemos o que é que queremos fazer. O confisco dos bens, o aumento das penas. O PSD não sabemos nada. E, portanto, é difícil negociar, de facto, quando um partido do outro lado só fala em impostos, salários e pouco mais. Portanto, o que nós queremos é haver uma mesa de negociações em que digamos assim, qual é a vossa prioridade? Qual é a nossa? Porque, na verdade, Pedro, durante muitos anos, o PSD tinha 35% e o outro partido aqui tinha 8% ou 7%. Agora, o PSD tem 28% e há um partido que tem 18%. Portanto, as negociações não são como eram há 30 anos, nem há 20. Não me chegou a dizer o que é que o levaria a abandonar o PSD se houver um acordo. Olha, imagine, um caso como o da Madeira, por exemplo, em que eu sentisse que, perante suspeitas muito graves, não, um caso judicial, mas que obrigasse o PSD a tomar posição em que eu não consigo compreender. Houve o caso da Operação Influencer. Todos concordámos que António Costa devia sair, mas depois há um caso na Madeira. E aparentemente já todos acham bem e normal que as coisas continuem. Primeiro há um respeito pela autonomia do PSD regional. De qualquer forma, esse caso da Madeira ainda não terminou. Mas Luís Montenegro tem uma palavra a dizer sobre isso. O que é que Luís Montenegro teria a resolver neste momento sobre a situação política do PSD na Madeira? Dizendo o mesmo que disse António Costa, caso de aceitar neste momento o melhor é sair. Mesmo que Albuquerque não deva sair. O que nós exigimos é coerência do próximo governo. Tem que haver coerência. Se houver coerência, vontade de trabalhar e humildade para dar um governo a Portugal, eu tenho a certeza que é possível criar um governo de 4 anos, um governo que mude o país, que aumente salários, que permita aos jovens ficarem em Portugal e que lute contra a corrupção. Com a negociação de muitas das medidas. Mas a verdade é que mas por isso é que não houve maiorias absolutas. Havendo medidas iguais que são defendidas pelo PSD e também pelo Chega, a verdade é que depois, no caso do Chega, elas vão um pouco mais além e o seu eleitorado, de repente, pode ficar desiludido se começar a negociar essas medidas mais ajustadas ao nível do PSD. Eu tenho feito a noção disso. Não tem medo de desiludir o seu eleitorado? Claro que tenho medo. Sei que o risco está do meu lado e sei que o risco está do Chega. É muito mais fácil para o Chega, por isso é que eu lhe dizia do início, é muito mais confortável para o Chega dizer nós ficamos na oposição. Os nossos congéneres europeus, quase todos chegaram ao governo, ou perto, ficando sempre na oposição. É muito mais fácil. O PSD vai cometer os mesmos erros. A Espanha ainda não chegaram, a França ainda não chegaram. Bom, mas veja em França, estão com 40%, 35% de votos. Na Alemanha a AfD está o segundo partido mais votado. Portanto, isto para lhe dizer, na Holanda o Geert Wilders ganhou as eleições. Portanto, isto para lhe dizer o quê, Pedro?
O risco, neste momento, é do Chega. Porque muitas das nossas medidas, deixe-me só dizer que isto é importante, o nosso eleitorado pode sentir que muitas destas medidas podem ser postas em causa. E eu tenho a humildade aqui, num grande canal português, dizer que estou disposto a correr esse risco, estou disposto a abdicar de coisas que acho que são importantíssimas para dar um governo estável a Portugal. Que outro líder faria isto? Mas o PSD já disse que não quer sequer conversas com eu quero é que a isto fique responsabilidade claro. de decidir Eu quero é que isto fique claro. E que a responsabilidade de decidir acaba por ficar do seu lado. Não. A minha pergunta é se não houver um acordo entre o PSD e o Chega, mas se vai começar a votar de forma cega as propostas do PSD no Parlamento. Nunca o fiz com o PCP, nunca o fiz com o Bloco, não. Nunca votei de forma cega nada. Nós olhamos para as propostas, o que é bom vai para aprovar, votar contra ou abster-se. Mas vamos ser francos. De uma forma responsável, é isso? Claro, sempre fizemos assim. Eu aprovei propostas do LIVRE, do Bloco de Esquerda, do PP. Olha, aumentos de salários na função pública, na saúde, nas forças de segurança, quando vinham do PCP, do Bloco, do LIVRE, eu votei a favor, ao contrário deles, que votavam contra por serem propostas do Chega. Portanto, vou continuar nesse registro. Agora, se me perguntar assim, para ser franco, então e um documento geral de orientação política como é o orçamento? Então aí não. Como é que vai votar o orçamento? Então, não quiseram, Pedro, se eles não quiseram nada, não quiseram partilhar, não quiseram negociar, espezinharam-nos e humilharam-nos, eu acho que os portugueses compreenderão que a humilhação tem limites, não é? Enfim, o PS já disse que, em princípio, a orientação do voto dos socialistas será também contra o orçamento. Quer dizer, na próxima votação do orçamento, temos um governo deitado abaixo. Não tenho nada com isso, mas os socialistas não querem negociar um governo. Eu quero, e portanto estive disponível para isso. Os socialistas não tiveram. O Chega disse que estava disponível. Se os outros não quiseram... Portanto, não se sente minimamente condicionado em ser, nesta altura, o partido que tem, mesmo sem acordo, suportar o governo de direita? Pedro, de todo. Então, uma coisa era se eu lhe dissesse, não quero ouvir falar nem do PSD, nem quero que eles me liguem, nem sequer apareçam à porta da minha casa. Isso é uma coisa. Então eu assumi essa responsabilidade. Agora, estou-lhe a dizer que contra algum do nosso eleitorado estamos dispostos a negociar para haver uma base estável do governo. Do outro lado dizem-nos, nós não queremos fazer nada... Pode sempre apoiar o governo sem esse acordo. Mas isso existe em algum sítio da Europa e do mundo? Então, um partido que tem quase 20% dos votos... acha que 1 milhão de eleitores, acha que 1 milhão e tal de eleitores nos deu o voto para levantarmos a mão, de forma cega? Em princípio vem um orçamento retificativo. Eu espero que venha. Vai votar contra esse orçamento retificativo? Nós vamos, mais uma vez, esperar que haja um acordo sobre esse orçamento retificativo. E é isso que eu esperarei nas grandes orientações, porque estamos disponíveis para isso. Se há um acordo só sobre esse orçamento, não significa um acordo do governo? Não, estamos a falar ainda do acordo do governo. O acordo do orçamento é outra coisa, mas o ideal era haver uma base. Como é que teria de ser esse acordo sobre o orçamento retificativo? É neste sentido as 5 prioridades que lhe referi, que só que eram fundamentais, as forças de segurança e os ex-combatentes, o aumento, começar a trajetória do aumento de pensões para em 3 anos estar no valor do IAS, que teria um custo em 3 anos de 1,6 mil milhões de euros. Começar, e isto o PSD penso que o fará, até porque era a sua medida também. Não é propriamente um pequeno orçamento retificativo. Pronto, vai custar dinheiro. Disse, começar a trajetória. Nós temos que dar um sinal político e eliminar todo este disparate destes orçamentos do Partido Socialista, que era basicamente carregar alguns de impostos para ir distribuir pelos subsídios dependentes. É isso que temos que acabar. Portanto, se o PSD estiver disposto a entrar nesta lógica e conversar connosco, que nós estamos disponíveis a isso, temos condições. Se não for, não temos também, quer dizer, só falta pedirem-nos também, ocupem a nossa bancada, não? Portanto, sem esse acordo, rejeita o orçamento retificativo. Se não houver nenhuma conversa, se não houver nenhuma abertura para diálogo, nós e todos... É assim em toda a Europa, é assim no mundo inteiro. Também não ficou muito claro, pelo menos depois da noite eleitoral, se está ou não, de facto, a pensar em apresentar uma moção de rejeição ao governo, se não houver esse acordo. Não está nos meus planos, porque o Chega é um partido que gosta de construir e não de destruir. É verdade que nós apresentámos 2 moções de censura ao governo do PS, mas foi quando o governo cometeu erros crassos durante a sua execução, como foi o caso do novo aeroporto, com Pedro Nuno Santos, as trapalhadas da TAP. Agora, acho graça o PCP estar a apresentar, tem todo o direito, uma moção de rejeição. Nós nem sabemos quem é o primeiro-ministro, não sabemos qual é o programa, quer dizer, um partido tem 4 deputados, estar a dizer que vai propor a rejeição de um programa que não sabemos qual é, fica um pouco estranho nesta altura e, portanto, eu não tenho grande apetência nesta altura, honestamente. Eu não falei com os deputados sobre isto. Vai votar contra essa moção de rejeição? Eu não falei com a direção sobre isto, não falei com ninguém. Estou a falar consigo pela primeira vez, só soube isto há pouco. Mas eu não tenho grande apetência para votar a favor uma coisa absolutamente inconsequente. Mas ainda não tem esta, certezas? Não é? Vai colocar a consideração tem do que colocar primeiro? do grupo parlamentar, que é o grupo parlamentar que tomará essa decisão, mas eu também tenho um papel a dizer, que sou presidente do partido. E, portanto, por si, vota contra?
Por mim, não vejo viabilidade nesta moção. Não vejo, honestamente, viabilidade nesta moção. Nem vejo que ela tenha, que traga nada de novo neste momento. Porque nós não sabemos que programa de governo é este, nem que governo é este. Como é que os portugueses avaliam que a poucos dias depois de umas eleições haja um partido que já está a dizer que é para mandar tudo abaixo? Nós andamos há dias a fazer o contrário. A tentar garantir que isto se mantém. Conseguimos um governo que vamos dar estabilidade aos portugueses. Infelizmente, há partidos que só pensam nisso. Que é mandar abaixo, destruir e acabar. Quando é que vai ter a certeza sobre o voto do Chega nessa moção de rejeição do PCP? Nos próximos dias, logo que tenha uma reunião com o grupo parlamentar, e também nos próximos dias. Há de haver, próximos dias, digo próximas, entre esta semana e a próxima, há de haver um desenlace sobre, enfim, sobre a possibilidade de haver ou não um acordo de governo. A esquerda já está a organizar-se. Já sei Lá como está. vai dizer que a direita devia estar também a organizar-se, mas como é que tem olhado para estas movimentações, nomeadamente do Bloco de Esquerda e Estas das movimentações reuniões só existem. que vão surgir? Só existem porque vêem fraqueza à direita. Estas reuniões nunca existiriam se já houvesse a clareza para o país inteiro que vai haver um governo, que o governo tem maioria absoluta e que durante os próximos 4 anos eles vão ter que aguentar este governo. Porque aí isto era o que devia ter sido feito. Era o que eu faria se tivesse vencido as eleições. Como vêem fraqueza, o que é que acontece? É como na natureza. Vêem fraqueza, atacam. E é isso que estão a fazer. Por isso é que a lógica de derrota de domingo já se está a transformar, como disse ainda há pouco aqui o João Pereira Coutinho, e muito bem, em narrativas absolutamente alucinantes sobre governos que venham a existir em mini-blocos. Quer dizer, que é, vamos contar quem é que tem mais deputados, se é o LIVRE, o Bloco, o PCP e o PS, ou a AD com o IEL e com o CDS. Como se o Chega, com 50 deputados, não existisse. Quer dizer, é absolutamente alucinante, não é? Mas nós é que estamos a ser fracos. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nossa, estou-me a incluir a mim próprio. Mas não sente que, por exemplo, o Chega está a tentar negociar sob ameaça? Quando diz que pode fazer cair o governo se não houver um acordo? Mas repare, não é uma ameaça, é a evidência da política, que é, há um documento orientador para aprovar. Então, estão-nos a pedir o quê? Que votemos a favor sem ter tido uma única palavra sobre esse documento. Mas não tem medo de fazer cair o governo? Medo não tenho, essa será a responsabilidade do PSD, não será nossa. E se o Chega fizer cair o governo, ou ajudar a fazer cair este governo da AD que não tomou posse, pode ficar na história como uma espécie de novo PRD? Pode ficar, mas eu não... E isso não pode significar o início do fim do Chega? Pedro, como aconteceu com o PRD? Pode ficar, mas eu acho que os portugueses já me conhecem um pouco, ao fim destes anos, como líder do partido. E sabem que eu não faço a minha vida política baseada em cálculos, em ver se vou ter mais, se vou ter menos. Estou empenhado em dar essa estabilidade. Se ela não for possível, não vou fazer do Chega uma muleta de nenhum governo. Nomeadamente quando esse governo teve a hipótese de ter um contacto, uma negociação, e não o quis fazer. Perguntam-me, isto não é um risco para o Chega do ponto de vista, sei lá, eleitoral, potencial, como aconteceu? O risco é, mas eu acho que os portugueses também saberão valorizar um presidente e um partido que, na hora mais dramática de instabilidade, se ofereceu para ser garantia de estabilidade e que ninguém quis. E não podem vir uns meses depois dizer mas se tivessem o vosso apoio... Então, mas nós oferecemos o nosso apoio em troca de uma negociação e André ninguém o Ventura, quis fazer. Estamos no início de uma nova legislatura. Acha que, desta vez, também os outros partidos vão olhar para o Chega, enfim, de uma forma um pouco mais normal? Vão começar a deixar passar as suas propostas, por exemplo? Sabe, a questão não é deixar passar, é que eles agora também não têm grande margem para não o fazer. Porque o Chega ganhou com o seu direito próprio poderes que agora não podem fazer coligações contra o Chega. Mesmo assim, não podem impedir comissões de inquérito lançadas pelo Chega, não podem impedir fiscalização das leis propostas pelo Chega porque tem mais de 23 deputados, não podem impedir comissões de inquérito, não podem impedir moções de censura. Agora acabou o tempo em que eles se podiam juntar para acabar com o nosso poder. Mas quem nos deu esse poder não foram eles. Eles agora podem fingir que estão a olhar para nós com normalidade. Foram aqueles que estão em casa, que saíram de casa no domingo para dizer este cordão tem que acabar. Porque mais de 1.100.000 portugueses não se sujeitam a cordões sanitários. Mesmo assim podem anular o Chega no Parlamento, na altura de votar propostas de lei, por exemplo. Claro, podem, e nas próximas eleições cá estaremos, para que o povo português saia de casa e em vez de 1 milhão, serão 2 milhões a dar a vitória então aí absoluta ao Chega. Não sabemos, André Ventura. Já agora, deixa-me perguntar, e para concluir esta entrevista, se sente que é desta vez que o Chega vai conseguir ter um vice-presidente na Assembleia? Olha, aí está um caso que não depende só do Chega. Apesar dos 50 ou 48 deputados, vai precisar de que pelo menos uma parte da Assembleia aceite o que é democrático. O Chega, com esta eleição, teria, entre aspas, direito não só a membros da mesa, como à vice-presidência, ao Conselho de Estado, etc. Vai ser interessante ver se todos os partidos vão voltar a unir para impedir o que é o normal em democracia, que é os partidos com mais votos e mais mandatos têm esses cargos. Mas se o fizerem, Pedro, já estou à espera. Não seria nada de novo. Continuaremos a trabalhar por eles todos os dias. Passaram 3 dias das eleições e a verdade é que estes tempos são desafiantes para a política e completamente imprevisíveis ainda. Muito obrigado, André Ventura, por esta entrevista. Muito boa noite. Obrigado.